Bom dia. Como foi proposto por nós da CSJ e da CSJ Humanidade, não é? Dos samaritanos, não é? Que buscam na humildade e na simplicidade realizar suas crenças cristãs. Nós nos preparamos para que a Sandra venha fazer uma leitura. Vamos demorar só um pouquinho, porque só tem uma pessoa ao vivo, entrando mais pessoas para ouvir, não é? Mas vai ficar gravado. E ao longo do dia, as pessoas irão sintonizar conosco no dia até de amanhã, onde a gente renova em 24 horas. A nossa reunião aqui no Facebook da Associação de Caridade Samaritanos de Jesus, não é? Dionísio, bom dia, Dionísio. E daí, procurando a divina luz em nós, o Cristo solar, em nosso interior, em nossos pensamentos, nós vamos dinamizar a onda dos nossos pensamentos ao redor de todo o planeta, não é? Ao redor de toda a Terra. Começando ao redor de nós mesmos, né? Então nós vamos nos preparando, colocando o pensamento alinhado com o Criador. Todos nós somos efeitos de uma causa, que é Deus, somos filhos de Deus, né? Filhos da criação divina. Então nós jamais seríamos indissociáveis a Deus, né? Então estamos ligados a Deus ponto a ponto, né? Para pá, né? Ou paripassu, né? Então permita Deus, nós possamos sintonizar também com os bons espíritos, né? Sejam esses bons espíritos, né? Como um Francisco de Assis com seu cordão dourado, né? Antônio de Pádua, né? Um Chico Xavier, enfim, Peixotinho, né, que foi um médium cearense de materialização, em que se materializava os espíritos através da ectoplasmia, né, do ectoplasma que ele liberava, e nessa materialização dos espíritos, né, fazia-se a experiência em louco, né, da certeza da vida após a vida, né, onde se podia mesmo pegar na tessitura, né, perispiritual do espírito materializado que já viveu outrora, né, e continuar a viver, né. Então vamos pedir, enfim, a tantos, ao Dr. Bezerra de Menezes, né, que nasceu também aqui no Ceará, em Riacho do Sangue, Viana de Carvalho, né, tribuno espírita, né, que propagou muito o espiritismo, né, através da sua profissão, que era do exército, né? E enfim, a todos aqueles nossos amigos espirituais que também já estão no além, né, como Seu Bandeira, Dona Maria Wayne, né? Enfim, Dona Helena Carneiro, que era do Pará e morava em Fortaleza, e tantos outros que procuraram no Espiritismo divulgar a mensagem cristã. Então nós ficamos felizes de estarmos aqui todo dia, não é? Nesse horário nós estamos aqui de quarentena, e a quarentena nos dá essa possibilidade de orar todo dia com tantos, o que nós só faríamos algumas vezes por semana no espaço físico da CSJ, não é? Então, pedindo à irmã Sheila, enfermeira amiga, né? Vamos pedir também ao Dr. Fritz Kahn, né? Que ele possa também estar conosco em nossas vibrações de hoje, na cura. O espírito do Dr. Shang Futai, né? Aquele que nos orienta nos nossos trabalhos curativos com a acupuntura espiritual e a fitoterapia através das raízes das plantas, né, que os escravos deram a sua farmácia natural, cravo, canela, boldo e tantos outros, que nós extraímos a essência, colocamos gotas em água e lavamos assim o nosso corpo espiritual. Harmonizamos as nossas células, né? E nunca foi tão importante a fitoterapia como hoje, né? Através do anis estrelado,
Né? Anis estrelado é uma plantinha que tem a forma de estrela, né? As folhas, né? Forma de estrela. As flores em forma de estrela, e é do anis estrelado que se tira o Tamiflu, né? O remédio Tamiflu que combate vírus, né? Então todo dia nós tomamos algumas gotas, né, do anis estrelado em água, e a nossa imunologia vai se fortalecendo, né? Como também o gengibre mastigando, né? Nós fazemos esse trabalho conosco todo dia, e a prece conclui a nossa imunização. Como esse vírus é muito sensível, é mais espiritual do que material, não é? Mais invisível, não é? Astralmente, não é? Mais para o mundo dos espíritos, não é? E que veio para nós como socorro urgente, a fim de que nós possamos reavaliar ideias e pensamentos, organizar melhor nossas estruturas sociais, onde aquele que tem mais pode se lembrar do que não tem nada. Não é? Aqueles que moram nas favelas esquecidos, não é? Aqueles que moram nos castelos terão que pensar um pouquinho na humanidade, não é? Que são seus irmãos e irmãs em necessidade. Vamos pedir também ao Jeremias, o Preto Velho, agora tem 9 pessoas, daqui a pouco a Sandra lê a mensagem, não é? De início do trabalho, e agradecemos aqui o nosso novo encontro de hoje, do dia 6 de abril de 2020, né? Pedindo também aqui, como foi uma solicitação da amiguinha Vera Fiuza, né? E do Ricardo, que nós pedíssemos também pelo governador do estado do Ceará, né? Que não é fácil, está naquela posição, né? Determinando que pare o comércio, que pare as indústrias, né? E que nós temos que ficar salvaguardados em casa. Nós aqui dentro da doutrina dos espíritos sabemos com propriedade que nós estamos passando pelo final dos tempos, entre aspas, né? É o final do tempo velho, antigo, consumista, onde o ouro vale mais do que a pessoa, e fazendo essa transição do mundo antigo, do mundo velho e carcomido, para o mundo novo, em que a riqueza será avaliada pelas virtudes, não é? Então, que sejamos virtuosos, que o nosso coração se encha da riqueza, onde os ladrões não roubam e as traças não corroem. Já recebemos aqui a ligação do amigo Rui, que também nos ajuda com o alimento, né? E que nós vamos entregar na calçada a uma distância segura, e à medida que os idosos vão chegando, já vão indo para casa, não se fala, não se conversa muito, apenas se dá o alimento, não é? Para a proteção deles e nossa, com máscaras também. E assim nós não interrompemos na hora mais urgente, de mais sofrimento, nós não interrompemos o pão tão necessário para a manutenção da carcaça física, não é? Então, que o governador do estado do Ceará seja iluminado, fortalecido nesse momento. Enfim, todos do Nordeste, todos os governadores do Brasil, o ministro também da Saúde do Brasil. Aqui não tem partido, nem PT, nem PC, nem PB, né? Nem MPB. Aqui só tem o nosso desejo de que o bem seja canalizado para cada mente. Governador do Rio de Janeiro, né? O presidente do país, os prefeitos das cidades, né? Então nós sabemos propriamente de que esse vírus veio baixar a bola do egoísmo, do diletantismo, do totalitarismo, né? Daquelas pessoas que só pensam nelas e não dividem, não repartem o pão da atenção. Muitas vezes o pão da atenção tem que ser também com vintém, um pouco da energia do dinheiro da terra se transformado em luz e alimento, em remédio, em caridade, em roupa para os que não têm com que se vestir, ou da criança que chora no barraco pedindo à mãe e ao pai o que comer,
E no desespero, aquele pai e aquela mãe poderão, enfim, muitas vezes na fraqueza, né, desnortear-se. E assim desnorteia toda uma sociedade, toda uma humanidade. Porque os que têm mais não pensam nos que não têm nada. Né? Então vamos agora, a Sandra vai ler, nós temos 13, 14 pessoas, vai ler a mensagem do dia, que tem como título Nunca Desfalecer, do livro Fonte Viva, do nosso prezado amigo espiritual Emmanuel, né, que já deve estar reencarnado, mas deixou a sua obra. Então a Sandra vai ler alguns parágrafos para não cansar, porque nós somos meia hora e a gente reflete sobre isso, ok? É a minha secretária invisível, tá certo? mais audível, tá vendo? Para todos nós, né? Vai lá, Sandra. Sandra Lee. Nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pelas dificuldades e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Pronto, né? Muito importante, né? Diante de todas as causas difíceis de um mundo de prova e expiação como a Terra, e no mundo de prova e expiação, a dor é o remédio amargo que cura a rebeldia. Nós sabemos que os remédios amargos é que curam as doenças mais amargas, né? Então a dor um dia transformar-se-á a terra na condição de plano de regeneração, que a dor não precisará ser mais o convite. Por quê? Porque todos nós já tomamos consciência de que somos seres coletivos. O barco que nos abriga no oceano do universo chamado planeta Terra, que navega no éter cósmico, né? Cujo leme é o Mestre Jesus que conduz. Todos nós nessa nau devemos fazer a nossa parte, limpar o convés, não é isso? Arrumar, limpar, tirar poeira. Uns vão para a cozinha, não é? Fazer o alimento, não é? Enfim, outros vão olhar os astros para guiar a nau ou a bússola. E assim é nosso papel enquanto navegantes aqui no barco celular, das nossas células que consubstanciam a nossa estrutura biomagnética, né? Ou bioeletromagnética, porque nós não somos só essa matéria, nós somos energia mais que matéria. Então nós estamos aqui exatamente carregando a nossa pilha espiritual, polo norte na cabeça, e polo positivo na cabeça e polo negativo nos pés. E nós temos uma carga de energia para viver, né? A nossa pilha humana, através da vitalidade, da vitalização do nosso ser, através da luz do sol, através da bomba cardíaca, que cada batida é um segundo já vivido, é um segundo já que passou, é uma hora que passou, até o corpo ter que descansar na terra e o espírito alvorecer para uma nova estrutura de vida, vida espiritual ou vida semimaterial. E do outro lado da vida
é o mundo da realidade. Tudo que tem aqui no mundo material provém do espiritual. A luz, ela vem de cima. A luz, ela vem do candeeiro, vem do alto, do mundo dos espíritos. E a luz não é colocada debaixo do alqueire, debaixo da mesa, para que todos vejam a luz, não é? Então, na vida, um computador antes nasceu do estudo dos projetos do mundo espiritual. Até os cientistas estudiosos da computação reencarnarem e, por meio da intuição, eles vão efetivando aquilo que trazem do mundo espiritual e materializando nas suas indústrias, né, através dos seus conhecimentos postos em prática e materializados, como a internet, né? A Bill Gates, né, teve a missão de trazer o Windows, a janela, que facilitaria a nossa conversa de agora, né? Então, Bill Gates não inventou agora no mundo material, ele já trouxe todo um mapeamento, não é, industrial, vamos dizer assim, de pensamento e de ação consubstanciado na Terra e facilitando na sua missão a aproximação das criaturas humanas, dos seres humanos. Então nós estamos aqui mais em espírito do que em matéria. E vamos pedir a onda do mar sagrada, a espuma branca do mar. E essa espuma branca do mar, fazendo analogia ao nosso pensamento, nós vamos espraiar o nosso pensamento por todos aqueles que aqui estão pensando conosco, na onda do pensamento. Vamos pedir a nossa saúde, não só matéria, mas a saúde do espírito, saúde do eu, a saúde do eterno. Não adianta desencarnar com o corpo adoecido e continuar doente do outro lado. Não é? Porque a natureza não dá saltos. Quando nós desencarnamos enfermos, é porque somos enfermos da alma, não é? E quando nós estamos enfermos do corpo e a alma sadia, o espírito prepondera sobre o corpo e ao desencarnar, certamente já estará com certa saúde, consciente, logo, muito em breve, em poucos dias ou semanas, da sua condição de espírito eterno fora do arcabouço celular. Então nós viemos fazer aqui essas solicitações de paz, de harmonia, vamos alimentar a vida, não é? Com o pão material e o pão espiritual. É equilibrar o pão espiritual na balança com o pão material. O cristão não deve viver apenas só do pão espiritual, abandonando aqueles que vivem na imanência da morte, daqueles que vivem na pobreza extrema. Jamais um pássaro baterá asas com a asa só. Então, que o mundo cristão possa começar a juntar seus recursos monetários pedidos através da internet, das igrejas, e vamos lá fazer com que esse recurso saia da porta dos templos para a necessidade dos sofredores, da medicação, da consulta, da sopa, do caldo reconfortante, da roupa ao que não tem e suas roupas estão em frangalhos, né? Que nós possamos pensar naqueles que se encontram em tribulações extremas e não têm o mínimo plausível de dignidade na sua sobrevivência. Então cabe aos cristãos, né, dessa nova era, né, cabe a todos nós nesse novo momento abrir as mãos em direção dos necessitados. Como? Não tem recurso material, dê seu tempo. O tempo é ouro. A gente pode mexer uma panela de uma sopa. Pode atender lá na calçada os necessitados. Então, que Deus abra, a bondade de Deus abra essa consciência. Na consciência do planeta Terra ou na inconsciência do planeta Terra, trazendo para nós a superconsciência.
E a superconsciência está muito acima de credo religioso. A superconsciência está no amar o próximo como a si próprio, amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Então, dando mão aos nossos amigos do invisível, do mundo espiritual, pedindo ao anjo guardião, a luz do Espírito guia de cada um de vocês, meu anjo guardião, a luz do anjo guardião, do Ariel, que está lá estudando ali, não é? E dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus primos e primas e amigos, até nós chegarmos devagarinho, pedindo a João, pescador de almas, que lance sua teia de luz sobre nossos inimigos, desencarnados e encarnados. Essa teia de luz está no éter cósmico. Essa teia de luz está espalhada sobre todo o planeta, que é a falange de todos os espíritos que trabalham para o bem. E nós também somos espíritos, momentaneamente uma veste carnal, que logo tem que ser devolvida à Mãe Terra. E permanecerá o nosso ideal de vida, de ajudar, de socorrer, de amparar, de fazer uma prece, porque a oração é a água do Espírito. Assim como nós não suportamos ficar com sede por muito tempo, não é isso? A gente pode até, enfim, encher a barriga de comida e tudo, mas a sede, quando ela vem, ela não pede licença, ela vem e exige que se beba água. E assim somos nós no momento de hoje. O momento exige que a gente tome a água do Espírito. Colocamos ali a nossa copinho d'água, já tomamos hoje a água que foi fluidificada ontem, imantada, eletromagnetizada ontem, pelos nossos guias e anjos guardiões, pela luz do sol, pela luz da lua à noite, não é? Seus raios dourados, seus raios prateados, e aí está a nossa alimentação espiritual. A complementação dessa alimentação como vitamina da nossa imunologia contra o egoísmo vai ser repartir o pão, dar o arroz, o feijão e a farinha aos que nos buscam nesses, vamos dizer, 40 anos, né, de mediunidade, né? De 40 anos, mas desde os 16, 17 anos já estavam na fila para ajudar, na sopa para ser distribuída. Então nós aprendemos nessa terra de que deveremos aprender acima de tudo a servir bem mais e melhor. Não viemos para cá aprender só português, matemática, geografia, história. Sim, viemos aprender tudo isso, mas não adianta nada disso se não aprendemos a servir ao bem em toda hora e em todo instante. Se não servimos ao bem, nosso lar não tem equilíbrio nem paz. Se não servimos ao bem humano e planetário, não saberemos servir dentro de casa. Não poderemos nem saberemos nem lavar um prato, porque o egoísmo não deixa. Não é isso? Às vezes preferimos pagar, né, para que alguém lave esse prato, tirando de nós a lição da simplicidade e da humildade. Não é? Então não é só da empregada doméstica a obrigação. Mesmo que você tenha a empregada doméstica, você tem que dar a sua colaboração, porque a empregada doméstica não é a escrava do lar, ela é a cooperadora do lar. Não adianta você estar lá no seu quarto e gritar o nome da servidora do lar, pedindo um copo d'água. Não adianta você fazer isso, porque ela vai ter que deixar de estar fazendo o que está varrendo o chão para ir pegar um copo de água que você poderia se levantar, né, desse reinado, né, desse reinado falso. Né? Levante, vá beber sua água e deixe ela ou ele que está limpando o jardim, né, continuar o seu serviço e coopere. Então a vida é cooperação. E o vírus sacrossanto, corona, coroa, todos teremos que colocar uma coroa dourada de trabalho simbólica, né, em nossa cabeça. E a coroa de Jesus foi a de espinhos, né? Não é isso?
coroa de espinhos, que tem muito mais valor do que o ouro da terra, né? Foi coroado na sua humildade, na sua simplicidade. Então nós vamos ler aqui os 2 textos da mensagem do Ramatiz, não é? Que nós temos lido nas nossas sessões ao vivo, não é? Nossas sessões religiosas ao vivo, não é? São 2 trechos mais do Espírito Atlante, Ramatiz. Não muito bem aceito por muitos espíritas, né? Mas aceito pela grande bibliografia espiritualista, não é? Deste mundo material e espiritual. Um ponto positivo da doutrina espírita: ela não tem um mandatário, um chefe, não é isso? Os livros que estão na nossa iluminação. São os livros abertos e lidos, e nós estudamos isso nesses nossos 45 anos de idade, né? De idade nós vamos fazer 60, mas 45 estudando muito, fazendo a nossa faculdade nos livros, não nas escolas universitárias, mas tendo no livro o nosso grande instrutor, o nosso grande iluminador, o nosso grande farol, para um dia chegarmos aqui na internet cônscios da nossa condição de saber o que vai se falar. Então vamos ler aqui o trecho, né? Esses 2 parágrafos, não é? 12 pessoas presentes, não é? A Nessi, a Lúcia de Fátima, lá de frente da CSJ, com o Júnior, né? Com o filho, né? Todos, grande luz para vocês. Cuide aí das nossas 3 gatinhas, né? Que nós cuidamos, que é a Pitucha, Clarinha e Negrita, né? Nós amamos o reino animal. Veja aí se ainda tem ração, se não tiver nos diga, né? Então vamos ler aqui. Já alimentamos 7 hoje aqui embaixo, 7 irmãozinhos, né? Das matas, né? Do reino de Aruanda. E temos aqui também a Jade, a Pincha, aqui orando conosco. Ela fica ali de olhos fechados durante toda a prece, na cadeirinha. E que nós temos como a filha do coração, né? Nós não temos como um animal, mas nós temos como um presente divino, iluminando a nossa casa, como a Mila, que foi trazida da rua, né? E aqui está como nossa filha dileta também, né? Junto com a Ariel. Não fazemos a diferença do reino animal para o reino nominal. Aqui dentro de casa somos todos familiares, Então vamos ler. O vírus é um ser invisível aos olhos humanos, ok? O vírus é um ser invisível aos olhos humanos. Como invisível ao espírito. É uma maneira do universo mostrar o quão importante é o invisível e o quanto ele é mais essencial que o visível aos olhos da matéria. Afinal, o essencial vem do espírito, e a partir dele é que se materializa todo o mundo denso, material. Portanto, o momento exige reflexão para o que é essencial, que é o espiritual. Para o invisível, pois grande parte dos seres humanos tem se afastado cada vez mais do mundo espiritual, se apegando irresponsável e vaidosamente ao consumismo, ao hedonismo, ao dinheiro, ao poder político e econômico, cultural, científico, intelectual e menos religioso, e mesmo religioso institucional. As religiões se institucionalizaram, viraram apenas bancos de arrecadação da fé pública. Não é isso? Então vamos secar esses bancos. Vamos jogar lá fora as ofertas do pão, da solidariedade, do amor ao próximo. Não é? Vamos pagar apenas luz, energia, se tiver algum imposto, pagar. Mas o que sobrar, vamos
transformar em lençol para os que estão ao relento, travesseiros para os que têm como pedra recostar a cabeça, porque o Filho do Homem nem pedra tinha para recostar a cabeça. Continuando a ler o outro parágrafo. O ser humano tem se subordinado a uma economia voraz e discriminadora dos mais pobres, não é? Daqueles de menos inteligência, porque são evolutivamente mais novos e que precisam do apoio dos espíritos mais velhos. E não de serem excluídos da sociedade. De não ser excluído da sociedade. Predomina na Terra um sistema esmagador dos mais sensíveis no campo espiritual, os quais têm dificuldade ou resistência a se adaptarem a um sistema de competição e de exclusão. Sistema este que se esgotou em seus mecanismos educadores da alma, ok? Esse sistema nosso faliu. Faliu, aí ficam brigando entre socialismo e comunismo. Não é isso? Na verdade, nós devemos aprender com Jesus a repartir o pão, amealhar, né, o capital, não é? E depois, fazendo esse capital servir a quem dele precisa. Não é? Pelo menos nós temos que aprender de que esse capital deve servir para alimentar as vidas e não fazer cessar as vidas no abandono social, no esquecimento dos mais pobres. Então, que nós possamos, na manhã de hoje, nas nossas reflexões, que deu agora 11 horas da manhã, agradecer ao Espírito de Ramatiz as nossas reflexões, né? E dizer a vocês, como Paulo de Tarso, né? Que devemos aprender tudo, ler tudo e reter o que é bom. Né? Então, de Ramatiz, nós lemos tudo e retemos o que é bom. Da doutrina espírita, nós lemos tudo e retemos o que é bom, né? Enfim, de Francisco de Assis, a sua prece, toda ela nós retemos o que é bom, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, né? É amando que se é amado, não é? E até hoje, nossos religiosos não amam ao ponto de chegar próximo a Francisco de Assis. Né? Nós nos encastelamos nos templos só para rezar, né? E ao vosso reino, nada. Né? Só dizemos o venha a nós, o venha a nós, o venha a nós, mas ao vosso reino, nada. Então nós da Associação de Caridade Samaritanos de Jesus, com vocês da Samaritanos Humanidade, que se aliam a nós, conosco aqui em nossa prece, em nossa oração, estamos repartindo aqui o pão espiritual, o pão consciencial, o pão de abertura de consciência, das portas conscienciais para a gente começar a religião real, da prática, e não da religião ilusória, apenas com cânticos não realizadores do trabalho da misericórdia, da abnegação, já que Jesus e que Deus não precisam que nós fiquemos apenas cantando para eles. Eles precisam que nosso cântico seja o trabalho, que o nosso cântico seja a misericórdia, que o nosso cântico seja arregaçar as mangas e ajudar a secar lágrimas. Esse é o cântico maior que nós temos que realizar em nosso dia a dia. Vamos fazer nossa Ave Maria agora. Pedir pelos enfermos, não é? A nossa irmãzinha Salete, né, que estava na UTI ontem, hoje pode estar fazendo alguma cirurgia cardíaca, não é? Vamos pedir também pela nossa amiguinha Adelaide, não é? Pelo Pedro Venturini Vasconcelos, né, que nos foi pedido prece ontem, estamos aqui repetindo, né, pelo senhor Geraldo de Sanóbrega, né, pela Fátima que está em Portugal, Fátima da dona Iaci, amiga nossa. Vamos pedir aí pela dona Mocinha aí também, aí na casa da Vera, do Ricardo, né? Vamos pedir pelos hospitais,
Quantos estão lá? Segundo o Dr. Fritz, né, ontem numa comunicação via internet, né, os que estão escapando do vírus é que resolveram dar uma melhorada imensa no seu eu interior. Os que estão falecendo, obrigatoriamente, ou têm que vir para o mundo espiritual ajudar no socorro aos que estão desencarnando por luz interna e própria, ou então são aqueles que não têm como mudar o coração para melhor. Né? Então, há essas duas vertentes, os que vão trabalhar, se sacrificam para ajudar do outro lado a grande tarefa de socorrer desencarnados que não sabem nem mesmo que a vida existe após a morte, ou então estão querendo sair imediatamente para um céu utópico, não encontram, voltam para dentro de casa atormentados e pensam que enlouqueceram porque não são escutados. E, enfim, essa é a minoria, né, que vai desencarnar para trabalhar do outro lado. E os outros, a grande maioria, é porque não aproveitou esses 3, 10 mil anos atrás, como diz o Raul Seixas, né, para melhorar a sua índole, para se capacitar a ajudar o próximo. Não é? Então, aqueles outros que vão reencarnar no planeta, que já vêm através de outras constelações, ou outros planetas, não é? De vida similar à Terra ou diferente, vão adquirir aqui a condição de vestir a roupa perispiritual do planeta Terra, com toda a sua escala estequiogenética e química, para reencarnar e ajudar a elevar o planeta, não é isso? No amor, na solidariedade, no perdão. Acabar-se-ão as guerras, escrevam aí. Logo, logo não haverá enfrentamento de guerras, porque a guerra está sendo feita pelo vírus. E se nós não abrirmos os olhos, não é? Como dizem os amigos espirituais, poderá vir um vírus ainda mais forte após. Não é? Então cabe a nós, os seres humanos, acordar a consciência, sair do sono letárgico, da ignorância, do orgulho e do egoísmo, dar as mãos a todos os religiosos de todas as religiões, através de um só pastor que se chama caridade. Não haverá um pastor maior que não seja a caridade, pois Jesus é a caridade. Jesus é o amor, Jesus é a essência, Jesus é a verdade. Em nome de Deus, repartir o pão, que nós ainda não aprendemos a repartir e teimamos nas nossas religiões, apenas muito fantasia e menos realidade. Vamos acordar, acender a luz, acender o farol nos templos da solidariedade. E assim acabam-se os dogmas que separam, os muros, né, que lamentamos, né, da discórdia religiosa. E aí não se perguntará que religião, mas que bem a fazer. Então vamos fazer a nossa Ave Maria para encerrar. Está tão bom aqui, né? Está tão bom, né? Os nossos amigos espirituais querendo dizer tudo, né? Que eles acham urgente e essência para todos nós, né? Vamos viver essa quarentena em solidariedade dentro de casa e em caridade uns com os outros. Perdão, paciência, neutralizar a ansiedade, que é um mal do espírito, é um orgulho inato de todos nós. Então vamos colocar água nesse fogo da ansiedade, não é? Ave Maria, cheia de toda graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do ventre vosso, Mãe de Jesus. Rogai, rogai, rogai por nós, os que erramos, agora e na hora do nosso desencarne, da ida ao mundo dos espíritos, da forma de que todos nós de lá já viemos. Mas agradecer a vossa divina misericórdia de saber que temos nossos amigos, nossos laços fraternos jamais se cessam. Não perdemos ninguém para a morte, nós ganhamos e vencemos a morte. Sabemos de que o perdão de Deus está na reencarnação, porque ninguém aqui na Terra tem essa santidade de sair para o céu com tantos defeitos a corrigir. Somente a reencarnação seria a oportunidade
para que nós refaçamos as nossas diretrizes do caminho e para que nós aprendamos a abrir o coração para todos aqueles que necessitam. E nós somos trabalhadores da última hora. Temos que trabalhar porque não há mais tempo a perder. Não é? A última hora é essa, a última hora dos velhos tempos da humanidade. Está soando a hora dos novos tempos luminosos, do futuro bem próximo. E que nós aceitamos o veredito da bondade de Deus. E o veredito da bondade de Deus é essa que está aí. Estamos vivendo em casa esses dias, tendo mais cuidado para o novo despertar do eu. E assim nós entendemos. Despertamos aqui todos juntos, aqui nessa mesa da internet, como falamos, que o Bill Gates, né? Janela do Windows, né? Nos permite aqui pensarmos juntos. Nós aqui somos pensamento, eu não sou matéria. Você não é matéria, você é pensamento. E assim nós unimos aqui o nosso pensamento, a nossa essência divina, com a essência divina que nós chamamos de Deus, e colocamos nessa essência divina, né, todos os bons espíritos, todos os religiosos, mesmo que não nos queiram como espiritualistas ou estudantes da doutrina dos espíritos. Nós colocamos aqui nessa mesa do Windows, não é? Católicos evangélicos, e perdoamos a crítica mordaz se assim nos fizerem. Né? E devolvemos a eles a misericórdia e a piedade do nosso Mestre Jesus. Pedimos a Deus pelo Papa Francisco também, né? Pela Itália, né? Pedimos a Deus pelo nosso Brasil, Fortaleza, coração do mundo, a pátria do Evangelho, Brasil, América do Sul, América Central, a África toda, com os nossos irmãos mais pobres, que a imprensa não fala da África. Os nossos jornais estão falando muito pouco do que está acontecendo na África, porque são pobres, né? Porque não tem essa expressão da riqueza, do ter, do ouro terrenal. Então que a África receba o ouro dos nossos pensamentos agora, tanto quanto a Europa, né? A Espanha, que está lá sofrendo muito, Portugal, pedimos aqui pela Fátima, que está em Portugal, né? Que cuida dos idosos, que está com uma gripe, que precisa urgentemente também da emanação dos nossos pensamentos. Não é isso? Não temos medo de dizer que se estivermos com gripe, com coronavírus, com câncer, isso não cabe no nosso histórico. Não é isso? Assumamos a nossa realidade intrínseca, sem a vaidade do julgamento alheio. Não é? Vamos lá fazer o nosso Pai Nosso de encerramento, que a nossa água seja luz. Depois bote ali ao relento, na janelinha próxima do sol, mesmo que esteja chovendo. Né? E de manhã, tome essa água com seus familiares, tá certo? Os bons espíritos irão fluidificar o dia todo essa água, né? E fortalecerá a nossa imunologia psíquica, acima de tudo. Se não tivermos a nossa imunologia psíquica fortalecida, as nossas células, o nosso DNA estará em distúrbio, né? Em atrito, e assim estará aberto às viroses, as parasitoses, enfim, as bactérias, aos fungos. Não é? Então vamos imunizar com a nossa prece agora, pedindo a Deus pelo globo terreno inteiro. Para finalizar a nossa oração, são 11h13, né? Passamos até do tempo, mas vamos lá. Pai nosso que estais em toda parte, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino de toda luz. Seja feita a vontade vossa, assim na terra como em todos os mundos visíveis e invisíveis, habitados ou desabitados. O pão nosso do Espírito, mais que o pão material, viemos te pedir. Não deixa, Senhor, cairmos nas tentações dos erros de cada dia. Porque a ti pertence a glória, todo o reino e todo o poder para sempre, sempre. Pedimos a Jeremias, a falange dos pretos velhos, dos índios, com seus cocares luminosos, pena de arara, pena branca, paiseta branca,
A irmã Sheila, enfermeira, com a sua falange, junto ao Fritz Kahn, Dr. Fritz, e ao nosso querido Bezerra de Menezes, né? Que é o patrono dos nossos trabalhos espirituais e patrono de tantos trabalhos aqui no Brasil e no mundo, que é Bezerra com a sua falange de luz, possa abençoar o pensamento e o coração de cada um de vós e a todos aqueles que durante o dia vão ver esse vídeo. Paz e luz, luz e paz a todos nós, hoje e sempre. Amém. Encerramos quando diz sempre aqui o Ariel: pai e mãe, amo vocês. Então vamos dizer aqui também: amamos vocês, né? Até um dia essa palavra amor ser mais dita dentro de casa e na sociedade em que vivemos, né? Então, paz e luz, fé e amor crístico a todos nós. Amém. Obrigado, Eunice, Macedo, Manchinha, é o que está aqui na tela, e todos vocês, 13, vamos encerrar com 13, Jesus e os 12 apóstolos, não é? Muita paz e luz. Amém. E paz no pensamento e no coração de todos vocês. Obrigado pela companhia. Deus nos abençoe. Até amanhã, 10h30 da manhã. Tchau.